Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre protetor solar. Eu vou mostrar os que eu tenho atualmente e comentar sobre o uso de protetor para o corpo e para o rosto, fator de proteção, protetor com e sem cor e etc. O fator de proteção solar, ele ajuda a nos proteger contra os raios UVA e UVB. Os raios UVB são aqueles que queimam a pele, que deixam vermelha. Esses raios, eles atuam mais na superfície da pele, não penetram profundamente, mas causam as queimaduras, a vermelhidão, o desconforto. Já o raio UVA é o raio que penetra na pele e atravessa camadas mais profundas, e também é o raio que envelhece a pele, que acaba com o colágeno, que deixa flacidez e rugas, que mancha a pele também, e esses raios aumentam muito o risco de câncer de pele. Em geral, quanto maior o FPS, maior a proteção contra os raios UVA. No Brasil, é obrigatório que 1/3 do protetor solar tenha proteção UVA. Bom, é impossível não sentir o protetor solar na pele, porque a função do protetor solar é justamente formar uma película sobre a pele. O protetor solar, ele tem que formar um filme sobre a pele. E isso a gente sente, não tem como não sentir. Se o protetor ele não está formando um filme, ele não está funcionando. Aqui eu tenho esse Neutrogena Sunfresh, protetor solar, fator 70. Já faz um bom tempo que eu tenho, ele está aqui, por aqui, bem menos da metade, mas ele rende bastante, porque é 200 ml. Eu uso normalmente nos braços e nas mãos. Ele é um pouco espesso e bem esbranquiçado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como ele é bem difícil de espalhar, porém, é o tipo de protetor com fator de proteção 70 que protege bem. Ele tem que formar um filme na pele, ele tem que formar uma película. A partir do momento que eu derramo água aqui, ou eu esfrego uma roupa nele, já quebra, já desfaz esse filme e já fica sem a proteção solar. Então eu uso esse protetor solar quando eu fico mais em exposição mesmo no sol, quando estou dirigindo, quando estou andando no tempo, assim, sem proteção física, né? Então esse tipo de protetor aqui, ele é bem importante para evitar câncer, né? Quanto maior esse número aqui, mais eficiente ele é contra o câncer de pele e as queimaduras em geral. Esse protetor aqui, o Aquafluido Botisan da Boticário, é o meu preferido. A textura dele é bem fluida e aquosa, fácil de espalhar, e ele tem uma fragrância também bem agradável, e ele é numa textura não oleosa. Esse daqui, numa necessidade, eu passo até no rosto, que não incomoda. Ele forma também uma película, né? Forma um filme, mas é bem mais suave do que esse daqui da Sunfresh. Contudo, esses protetores fluidos, a gente tem que passar uma quantidade dele maior do que esses cremosos, para poder cobrir bem a área a ser protegida. O ideal é que sejam 2 gramas de protetor solar por centímetro quadrado de pele. Então, um protetor fluido, a gente cobre esse 1 centímetro quadrado muito mais fácil, muito mais rápido do que com um protetor solar cremoso. Então, a necessidade de passar até 2 ou 3 vezes mais do que um protetor solar cremoso. E se a gente está em exposição solar, é necessário que a gente reaplique esse protetor de 2 em 2 horas.
Esse protetor aqui da Salve, eu já falei dele aqui no canal, ele é fator 60 e ele é bem fluido. Eu uso ele na face e pescoço. Olha, a textura dele é bem líquida, fácil de espalhar. A gente sente na pele? Sente. Tem que sentir, não tem como não sentir. Mas é menos do que um protetor cremoso e oleoso, né? Esse daqui é mais sequinho e eu normalmente uso ele por baixo de uma base. Esse protetor solar da Mantecorp, da Episol Anti-Acne, eu gostei bastante dele, ele é bem sequinho, só que o fator de proteção solar dele é mais baixo, né, é fator 30, então dá para utilizar em dias nublados, em dias que não está tão exposto assim ao sol. Ele, a textura, apesar de ser uma textura cremosa, ele não é oleoso, então ele também é gostoso de ser utilizado. O que é o ideal para ser utilizado na face de protetor solar? A quantidade ideal de protetor solar são, não vou aplicar aqui para não desperdiçar, porque eu já passei no rosto, mas são 3 dedos de protetor solar. Então, um protetor como esse daqui, esse Episol Anti-Acne, eu tenho que passar uma quantidade de 3 dedos para passar na face. Agora, se o protetor solar ele for fluido, como esse daqui, aí não são só 3 dedos, são 6, porque por ele ser fluido, eu preciso de uma camada maior, mais espessa de protetor solar para ele conseguir cumprir aquela função de 2 gramas por centímetro cúbico de cobertura na pele. Aqui eu tenho alguns dos protetores solares com cor. Esse meu aqui da Botisan Aquafluid, do Boticário, ele é da cor 1.0. Deixa eu ver onde que mostra a cor dele aqui. Aqui, ó, 1.0. Ele é bem clarinho, ele é quase transparente, mas eu comprei esse daqui porque eu já comprei o 2.0 e o 2.0 é muito escuro, é muito amarelado. Então esse daqui praticamente não tem cobertura nenhuma. Ele vai servir como um protetor solar sem cor, na verdade, porque ele é transparente. Então, o 1.0 da Botisan Aquafluido, ele é transparente, não adiciona cor. Aqui a caixinha do Botisan, a cor 1.0, ele mostra essa cor na caixinha aqui, né? Mas na pele ele é transparente. Aqui eu tenho o Ideal Soleil Clarify da Vichy, fator 60, toque seco, clareador anti-brilho. É um protetor gel creme, efeito matificante. Eu já usei o da cor clara. A cor clara desse Vichy Ideal Soleil é muito escura para mim. Então, dessa vez eu comprei a extra clara. Como não tinha como saber como que era essa cor extra clara, eu estava com medo, porque na caixinha vem essa cor aqui muito branca, né? Mas não, a cor deu certo. A cor deu certo. Ele extra clara, na verdade esse daqui seria clara, né? Mas eles colocaram como extra clara, então dá bem certo no meu tom de pele. Só que a textura é diferente de um protetor solar fluido, né? Esse daqui é um gel creme, né? Então ele é um pouquinho mais grosseiro. Essa daqui é uma base da Make Be, uma base líquida, protetora, com ácido hialurônico e FPS 70. Escudo protetor contra luz UVA e luz azul. Eu gosto dela porque ela tem uma textura bastante leve e ela não é pesada, é fluida, é líquida. Então, quando eu quero utilizar uma base e também já protetor solar, ela é boa. Mas mesmo assim, ainda é importante utilizar um protetor sem cor por baixo dela. Então, o que é o problema de utilizar protetores solares com cor? É porque a gente nunca passa a quantidade necessária deles. Porque se a gente passar o que é recomendado, que são 3 dedos de protetor solar, passar um protetor solar com cor 3 dedos deles, vai ficar muito grosseiro. Vai ficar, assim, impossível de utilizar.
ele fica extremamente oleoso, grosso, feio, não dá. Então, mesmo sendo protetor com cor ou base com fator de proteção, tem que passar um protetor solar sem cor por baixo. Então, passa protetor solar sem cor e depois vem com um protetor com cor por cima ou uma base. Também funciona. Contudo, tem que tomar cuidado quando for aplicar a base por cima de um protetor solar para que não estrague esse filme que é feito sobre a pele com esse protetor solar. Então tem que aplicar a base com batidinhas, com uma esponja, com cuidado para não arrastar esse filme e não desproteger a pele. Então, protetor solar, quanto maior o número do FPS, mais proteção a gente tem. Recomendável sempre acima de 50, seja para o corpo ou para o rosto, sempre acima de 50, porque aí tem um fator de proteção UVA também bom. Aqui no Brasil, para uma empresa lançar um protetor solar, ela precisa cumprir requisitos que a Anvisa exige. Então, a Anvisa exige testes de laboratórios, as empresas têm que cumprir. Então, isso nos dá uma garantia de que o protetor realmente está funcionando na nossa pele. Então, é importante que dê preferência a essas marcas que têm esse cuidado e essa responsabilidade com o consumidor. O ideal para o rosto é que sejam aplicados 3 dedos de protetor solar. Contudo, se ele for líquido, se ele for fluido, são 3 dedos mais 3, certo? Se for utilizar um protetor com cor ou uma base, é importante que utilize uma camada de protetor solar sem cor por baixo. Nunca utilize um protetor solar com cor sozinho, porque para utilizar a quantidade necessária, a camada na pele ficaria muito grossa. Então, novamente, a recomendação: camada de protetor solar sem cor por baixo e por cima uma camada de protetor solar com cor, na quantidade que for necessária para tonalizar a pele. Bom, pessoal, são esses os protetores que eu tenho atualmente. Eu já utilizei outros de outras marcas, mas eu quis mostrar os que eu tenho aqui neste momento. É sempre atualizado de tempos em tempos, eu não posso ver um protetor solar em promoção que estou comprando, porque eu tenho bastante tendência a câncer de pele. Meu pai já faleceu devido ao câncer de pele, eu já retirei 2 pintas para saber se eram malignas ou benignas, não era nada, graças a Deus, eram sardas, mas já tenho também uma irmã que também teve câncer de pele, fez tratamento, fez rádio, enfim. É um assunto bem sério, chato de falar, mas necessário, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até mais.